E o meu pai, ele falou para o meu avô: cuide da minha filha e cuide da minha esposa. E meu avô falando: que nada, rapaz, que isso? Você vai sobreviver. E ele: não, eu não vou. E infelizmente o meu pai, ele não sobreviveu, ele faleceu nos braços do meu avô. Seja muito bem-vindo ao canal Minha Vida, Sua História. Meu nome é Priscila Dourado e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que a minha família vivenciou quando eu tinha apenas 9 meses de vida. Mas antes de contar essa experiência, eu preciso contar para você um pouquinho da história dos meus pais. Os meus pais, eles são da região de Irecê, no interior da Bahia, de uma cidade chamada Lapão. O meu pai, quando era ainda muito jovem, foi morar em São Paulo, juntamente com a sua família. E lá, com pouco tempo, ele se profissionalizou como jogador de futebol. Ele jogou em alguns clubes do interior de São Paulo, do interior de Goiás, jogou também uma temporada na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Mas quando ele voltou para o Brasil, ele precisou fazer uma cirurgia no joelho. E ao fazer a cirurgia, infelizmente, ele não pôde mais voltar aos campos, ele não pôde mais ser jogador profissional. E após essa cirurgia, ele foi passar uma temporada na sua cidade natal, em Lapão, com a sua família materna. E foi lá que ele conheceu a minha mãe. A minha mãe, ela vem de uma família de 11 filhos, 3 mulheres e 8 homens. 8 homens já dá quase um time de futebol. E realmente, os meus tios, eles tinham um time de futebol. Eles moravam na roça e em frente à casa do meu avô tem um campo de futebol e ali eles treinavam o tempo todo. E todo final de tarde, os homens, os jovens de Lapão iam para a roça do meu avô jogar futebol. E foi num desses jogos, eu não sei especificamente se em Lapão ou se na roça dos meus avós, os meus pais se conheceram. Eles se apaixonaram, pouco tempo depois eles se casaram e após o casamento, depois de um pouco tempo, eles foram morar com os meus avós na roça. E pouco tempo depois eles tiveram a primeira filha, que sou eu. E quando eu tinha 9 meses de vida, o meu pai começou a planejar o meu aniversário. Um dia eu, ele e a minha mãe, nós fomos passar um dia em um povoado. E nesse dia ele encomendou o carneiro para o meu aniversário. Ele estava empolgado, estava planejando. Ao retornar para a roça dos meus avós, no final daquele dia, ele já estava cansado e não queria mais retornar a Lapão. Nesse dia estava tendo um evento político, mas todos os homens da casa iam para esse evento. E os meus tios pediram ao meu pai para levá-los. E meu pai foi levá-los. Só que chegando lá, pouco tempo depois, o meu pai quis retornar. Ao querer passar por uma rua um pouco apertada, tinha um carro que estava mal estacionado e ele não estava conseguindo passar. Ele desceu do trator e foi procurar informação quem era o dono daquele carro. E aí ele encontrou e começaram a conversar e começaram a discutir. Infelizmente esse homem sacou uma arma e atirou no meu pai. Meu avô estava ali por perto e meu avô, ele é baixinho, mas ele é conhecido na cidade como um homem generoso e como um homem forte. E mesmo com a sua baixa estatura ali, imediatamente ele agarrou, passou uma rasteira naquele homem, agarrou e entregou aos policiais que estavam ali por perto também. E o meu pai, ele falou para o meu avô: cuide da minha filha e cuide da minha esposa. E meu avô falando: que nada, rapaz, que isso? Você vai sobreviver. E ele: não, eu não vou. E infelizmente o meu pai, ele não sobreviveu, ele faleceu nos braços do meu avô. E naquela noite, a parte mais difícil ficou para minha avó, a mãe da minha mãe. Ela é que foi falar para minha mãe que alguém tinha matado seu esposo. E agora minha mãe ficou viúva jovem, com uma filha para criar e grávida do segundo filho. Eu cresci ouvindo essa história. Em frente à casa dos meus avós, tem uma jaqueira e tem um banco embaixo e eu sempre deitava naquele banco e ficava pensando: por que que alguém tem coragem? Como é que alguém tem coragem de matar um ser humano? E eu ficava questionando: por que que mataram meu pai?
E eu fui uma criança que sofri com esse questionamento. E eu ficava ali deitada, com os olhos fechados, pensando como foi esse dia, como foi difícil para minha mãe, como foi difícil para o meu avô, como foi esse momento difícil para toda a família. E também ali, deitada, com os olhos fechados, eu ficava sonhando, como seria se meu pai estivesse vivo? Como seria minha vida hoje? Como seria minha vida amanhã? E eu sofria porque em todos os eventos, com alguns conhecidos, com alguns coleguinhas, eu me privava muito de brincar, porque eu olhava para as crianças e pensava, eu não vou brincar com aquelas crianças, com aqueles meninos, com aquelas meninas, porque eu sou diferente. Eu não tenho pai. Aquelas crianças têm pai. E eu sofri muito com isso, a minha infância. Isso eu era muito novinha e eu me lembro, eu não posso brincar com aquelas crianças porque eu não tenho pai. Isso principalmente em um ambiente novo, diferente, que com os meus primos, os meus conhecidos do dia a dia, eu tinha facilidade, mas qualquer ambiente diferente, eu sempre me resguardava, ficava na minha e dizia para mim, Priscila, você é uma criança que não tem pai, você é diferente. E eu cresci com aquilo e sofri muito. Eu tive muitos questionamentos na minha infância, muitos medos. E eu creio que tudo isso pela falta que eu tinha crescer sem um pai, sem o meu pai. E hoje eu olho para aquele dia e eu não sinto mais rancor, ou mágoa, ou tristeza, ou questionamentos. Eu sinto sim a falta do meu pai. Eu sinto sim uma vontade de ter conhecido o meu pai. Mas na minha infância e na minha adolescência, todas as vezes que eu estava triste ou chateada, eu pegava uma bolsa, que era do meu pai, que até hoje eu tenho, e tinha fotos, cartas, até jornais com meu pai como jogador de futebol. E eu ficava ali vendo, lendo, olhando para a sua imagem, para a sua foto, querendo conhecer um pouco mais da história do meu pai. E em um desses momentos, querendo conhecer o meu pai, teve um dia que eu tive coragem de perguntar ao meu avô como foi aquele dia, como foi aquela noite do seu assassinato. Mas o meu avô, ele não quis falar, ele não quis responder. Eu queria saber como foi, se realmente meu pai tinha pedido para o meu avô para que ele cuidasse de mim e da minha mãe. Eu queria saber se meu pai tinha falecido nos braços do meu avô. Mas ele simplesmente se calou, ele não quis falar. Ele nunca quis falar sobre isso. E eu também, depois desse dia, eu nunca mais perguntei, nunca mais questionei, respeitei. E hoje eu olho para aquele momento, apesar da saudade de alguém que eu nem conheci, que é o meu pai, e apesar da tristeza que eu vivi durante a minha infância, hoje eu olho para aquele momento e eu agradeço a Deus. Porque os meus avós, os pais do meu pai, eles moravam em São Paulo, mas eles tiveram a oportunidade de vir no velório do meu pai. Naquela época, na década de 80, no início da década de 80, não é como hoje que você tem facilidade de ir na internet e comprar uma passagem de avião. E mesmo assim, naquela época, eles conseguiram e eles vieram. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade que meus avós tiveram. Eu olho para a minha vida também naquela época e eu agradeço a Deus porque Deus não desamparou a órfã e nem desamparou a viúva, que era minha mãe. A minha família, tanto a família paterna quanto a família materna, eles cuidaram muito bem de mim. A família paterna minha, nossa, eles têm um amor e um cuidado por mim até hoje. A minha avó, a mãe do meu pai, ela já faleceu, mas quando ela era viva, ela tinha o prazer de me beijar, de me abraçar, de dizer que me amava e de dizer, você é o presente que meu filho deixou. Você é o meu tesouro, o tesouro que meu filho deixou para mim. E ela tinha uma demonstração de amor muito bonita por mim. E eu agradeço a Deus por isso. Assim como eu agradeço a Deus também por um conselho que meu pai deu à minha mãe. Quando eles se casaram, minha mãe ainda estudava. E chegou um momento que ela não queria mais estudar, que queria desistir. E meu pai aconselhou, não desista, se forme, termine os seus estudos. E graças a esse conselho do meu pai, minha mãe se formou e após ficar viúva, ela conseguiu um emprego, graças ao conselho do meu pai em ter terminado os estudos. Então, eu posso olhar para o passado e ter gratidão
a Deus que apesar do acontecimento, apesar da perda que eu tive, eu vi o cuidado de Deus na minha família, na minha vida. Se eu tivesse o meu pai hoje, o meu desejo era beijá-lo, abraçá-lo, dizer que o amo. Esse era o meu desejo. Mas eu não tenho. E eu fico às vezes me questionando, e se eu tivesse o meu pai? Será que eu iria aproveitar a oportunidade? Será que eu iria olhar para o meu pai e dizer o quanto eu o amo? Eu não sei. E o que eu digo para você é, se você tem a oportunidade de ter o seu pai em vida, ame-o, abrace-o, beije-o, diga-lhe que você o ama. Aproveite a oportunidade. Não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. É bom planejar? É. Mas lembra que meu pai planejou meu aniversário e não aconteceu? Então nós não temos o controle da vida. Nós não temos o controle de nada. Aproveite o que você tem hoje. Se você tem o seu pai hoje, aproveite para honrá-lo, para beijá-lo, para abraçá-lo hoje. E se você está sofrendo porque você perdeu o seu pai, assim como eu também já sofri um dia, saiba que o luto e a tristeza, ela existe, ela tem um tempo para passar, mas a paz, quem pode nos dar é somente Deus. Ele é o único que pode nos dar a paz e nos dar a verdadeira alegria, mesmo enfrentando situações difíceis, como a perda de um pai. Após a morte do meu pai, eu enfrentei sucessivas perdas e passei por vários outros problemas. Eu perdi 2 irmãos, eu perdi minha mãe, eu perdi 2 filhas, infelizmente eu não posso mais ser mãe. Eu enfrentei um longo período de depressão, eu tentei suicídio 3 vezes, eu tive transtorno de ansiedade. Mas hoje, quando eu olho para a minha vida, eu agradeço a Deus, porque hoje eu posso dizer que eu tenho a paz que excede todo entendimento, eu tenho uma alegria verdadeira. Tudo isso porque eu tenho um Deus que me consola, que me sustenta e que me fortalece a cada dia. E quando eu olho para a minha vida, eu olho também para a vida das pessoas, eu olho para a vida do ser humano e vejo que todos nós sofremos. Todos têm uma história para contar. E hoje eu contei para você uma pequena parte da minha vida. E queria saber, o que eu contei para você tem alguma coisa a ver com a sua história? Minha vida, sua história. E eu quero fazer um convite para você. Não deixe de assistir o próximo vídeo, onde eu contarei uma situação muito difícil que meu avô enfrentou quando a minha mãe foi ter o 2º filho. O médico chegou para o meu avô e disse: a situação está muito difícil, infelizmente o senhor terá que escolher entre a vida da sua filha e a vida do seu neto. Qual dos dois o senhor escolhe? Decisão difícil. Decisões difíceis. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Este é o próximo vídeo. Não perca. E eu agradeço a você por ter me assistido até aqui. Deus abençoe a sua vida.